A partir de agora nós estamos gravando a nossa aula. E aí, mesma história de sempre. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A Renê, ela falou com vocês que estamos migrando de plataforma. Está saindo da plataforma Educa, não lembro mais o nome, mas e passando para a mais digital. Tudo bem? Então, daqui a pouco, mais tarde eu vou estar alimentando essa plataforma, tirando o que estava lá na outra e passando para essa plataforma nova. E assim, essa aula, uma coisa que o professor gosto bom de música. Obrigado, Gilberto. Cleito, rasga. Tá, então voltando. Na aula passada, então, eu falei de alguns fenômenos. Nessa aula eu vou continuar. Essa gravação aqui, as gravações do Zoom, vieram me perguntar, elas não ficam no canal da escola, elas ficam no meu canal. Tudo bem? Então, no término da aula, eu mando o link do meu canal, mas é importante, cara, tu te inscrever e ligar a notificação. Não tem como tu ligar a notificação sem se inscrever. E a notificação ela é útil para quando for postado as coisas. Então, já existe uma playlist só com os assuntos, só com as aulas de Zoom do CETEM, ok? A partir de hoje, eu vou gravar aulas de assuntos anteriores. Por exemplo, fenômenos ovulatórios. Eu vou gravar uma aula de reflexão e refração. Sempre 2 fenômenos. Na outra aula, eu já vou com difração e interferência. Na outra, ressonância e polarização. E assim vai, tudo bem? Uma outra aula só. Então, eu vou mandar esse material todo para o Renier, que ele vai postar no YouTube da escola, só que eu já vou ter postado antes no meu, tudo bem? Então, vocês podem continuar, o mesmo vídeo que vai estar lá, vai estar no meu. Então, eu vou deixar as 2 playlists, a dos vídeos gravados e a do Zoom. Se tudo der certo, até o fim de semana, eu vou antecipar uma aula, ou seja, tu vai ter uma aula gravada que ainda não te dei essa aula no Zoom, ok? Então, eu vou testar essa semana, porque eu prefiro, na verdade, gravar depois que eu dei a aula no Zoom, porque aí eu corrijo algumas eventuais dúvidas que tiveram. Por exemplo, agora em um convênio eu pedi uma questão para resolver na aula gravada. Ótimo, uma aplicação do Enem. Então, vocês podem fazer a mesma coisa aí, tá? Então, vamos começar aqui com fenômenos. Deixa eu ver, acho que aumentamos um pouquinho o número de alunos. Aumentou em 1. Mas vamos lá. Então, é o seguinte. Lembrando que com essa troca de plataforma, gente, o intuito é avaliar vocês. Não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia, mas a gente tem que criar um método para vocês poderem ser avaliados. Então, quem não está assistindo a aula, assiste. Aqui no Zoom você pode fazer pergunta. Fora do Zoom, só as aulas gravadas. Então, ou mandar mensagem no WhatsApp. Se gosta de deixar para cima da hora das avaliações, é meio punk. Tudo bem? Então, vamos avançar aí, falando sobre fenômenos, tá? Então, polarização é um fenômeno que ficou pendente aí para vocês. Todo mundo está conseguindo ver na tela? Tá nítido para a galera aí? Sim. Tá. Porque como a internet está ruim para geral, o Brasil inteiro, às vezes fica com chuviscado, às vezes fica com atraso. Estou vendo que a minha câmera está com atraso, imagina, e não era para estar. E aí, às vezes, demora entre eu citar um quadro para outro. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, polarização. A polarização é um fenômeno que consiste em reduzir o número de direções que uma onda se propaga. Tudo bem? Pode estar normal. Está normal, né? É a imagem que está travando o vídeo, né? Tá, vamos ver se aqui colabora, né? Então, continuando. Então, aqui, olha só. Voltando. Então, uma lente, ela... Vitória está travando, o áudio está travando um pouco. Eu acho que agora deu uma melhorada, um pouquinho, não estou vendo aqui. A imagem também, mas dá para entender.
Eu acho que na gravação não vai ter tanto bug, tanto travadas, ok? Tomara. Mas vamos aqui. Então, o que acontece? Quando você tem essa lente aqui, que ela tem um polarizador diferente, ela tem, geralmente, os polarizadores de lente são polarizadores de estruturas orgânicas, mas isso não vem ao caso. O que, que vocês têm que fazer? Então, o que que acontece? Essa luz não olha só a diferença. Isso é retrovisor sem película polarizadora. A película do carro ela tem uma substância polarizadora também, ok? E agora olha a película. Olha a diferença entre as cores vistas sem a película e as cores vistas com a película. Então é muito diferente, gente. Faz muita diferença, tá certo? Então é a mesma coisa o óculos escuro. Se eu estiver dirigindo o carro, o carro tem película e o óculos escuro também tem película. Tem que tomar cuidado, porque se eu passar por 2 filtros polarizadores, pode ser que não veja nada, ok? Só que o óculos ele não é 100% de polarização e nem a película é 100% de polarização. Então é como se a película filtrasse um pouco e o carro filtrasse o outro. Bom, gente, o meu carro, a minha lente do óculos que eu uso para dirigir, ela tem polarizador e o retrovisor também. Talvez seja explicado tantas batidas no meu carro, né? Pode ser. Enfim, então, aqui eu trouxe a imagem para vocês verem, com filtro, sem filtro e com filtro, ok? Quando vocês batem uma foto, o celular de vocês capta todas as frequências. E existe um negócio, um dispositivo, uma parada aí, um aparato tecnológico chamado polarizador eletrônico, que é o quê? O Instagram, quem começou com isso, ele desenvolve, ele pega as luzes e filtra do jeito que ele quer. Então, por exemplo, se tu quiser agora tentar, achar interessante, a escola ia achar bacana isso. Se tu pegar teu celular, vai lá, não, vou botar no Instagram, tô estudando. Olha lá, pá, bateu. Cara, aí tu mexe para algum lado. Toda vez que tu mexer para algum lado, não. Quando tu vai para o lado esquerdo, aí vai aparecer um monte lá, Oslo, Paris, Moscou, sei lá, todo La Casa de Papel. E aí o que acontece? Cada um desses é um polarizador diferente, tudo bem? Então vocês podem mostrar ali, verificar ali o tipo de polarização. Então o CT vai até achar estranho. Se todo mundo bate foto, agora, cada um botar um filtro e dizer, estou estudando polarização. Mas, enfim, vamos lá. Vamos continuar. Então, todo mundo compreendeu como é que funciona a polarização? Qual é a característica dela? É muito prático o negócio, tá? Vamos continuando aí. E, por fim, o último fenômeno, o 6º fenômeno, a ressonância, ok? Então, a ressonância, qual é a característica dela? Vocês veem aqui essa taça quebrando. Alguns já devem ter visto, daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo de vocês, vou puxar para o meu canal e vou colocar lá para vocês um vídeo justamente desse fenômeno aí acontecendo, a ressonância. Você já deve ter visto isso aqui, uma taça quebrando. Na década de 80, 70, 80, uma cantora chamada Ella Fitzgerald, ela ficou conhecida porque ela pegava uma taça e gritava na frente dela e a taça quebrava. Na década de 90, um cantor brasileiro também ficou conhecido, que foi o Edson Cordeiro. Ele conseguia fazer a mesma coisa. Em alguns programas de auditório, também há, 10 anos atrás, faziam isso, colocavam um copo para a pessoa quebrar. Quando é que quebra? Como é que funciona a ressonância? O copo, existe uma frequência térmica, tudo bem? E aí o que acontece? Quando o som emitido
está na mesma frequência da oscilação molecular, essa oscilação ela começa a ganhar amplitude. Vou já falar, Giovanni. Só explicar aqui, eu vou já te explicar o cinema 3D. Então, voltando aqui. Então, ela começa a ganhar amplitude, amplitude, amplitude. E aí, o que acontece? Essa taça ela começa a vibrar, 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 vibrar. Como ela não foi feita para vibrar, ela quebra. Tudo bem? Olha só. Aqui eu tenho uma caixa de som. Aí eu começo a fazer isso aqui vibrar por causa do som. O som empurra isso, que empurra isso, que empurra isso. O que a ressonância faz? Ela induz o meio a vibrar na mesma frequência do oscilador. Essa é a característica da ressonância, quando a onda induz o meio a vibrar na mesma frequência. Agora, respondendo a pergunta do Giovanni, como é que funciona o cinema 3D? Eu vou colocar uma imagem lá só do cinema 3D para vocês, ok? O cinema 3D, o óculos é polarizador, tudo bem? Quando você olha para a imagem do cinema 3D, você vê que ela é deslocada, vermelho e azul, tudo bem? Porque o nosso olho direito ele tem um ângulo de visão, o olho esquerdo outra. Então a imagem ela se junta, tá? O que é a tridimensionalidade? Tudo bem? A tridimensionalidade é quando você tem você consegue visualizar a altura, a largura e a profundidade. Então, numa tela, por exemplo, de quadro, você tem duas dimensões, a altura e a largura. Numa tela de cinema, tu tem duas dimensões, altura e largura. A profundidade, o efeito de profundidade é dado com jogo de luz e sombra. Tudo bem? Só que aí o que acontece? Alguns pintores renascentistas perceberam o seguinte, que os dois olhos funcionando, eles conseguem te dar a dimensão de profundidade. Como? Se a luz de um olho recebeu um tipo de luz e o outro olho recebeu outro tipo de luz, aí essas duas luzes se juntam e formam uma imagem tridimensional na cabeça do cara. A mesma coisa o som. O som, o sistema surround sound, ele separa os sons. E aí, o que acontece? Esse som se monta no nervo coclear também. Essas frequências se juntam no nervo coclear. Tá? E aí, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem, puxar uma imagem para vocês. No cinema 3D, a gente junta... luzes vindas de lentes diferentes. Então, joga na tela as luzes atrapalhadas, aí passa pelo filtro polarizador, o filtro polarizador junta as imagens na tua retina. Tudo bem? Deixa eu ver se tem só um esqueminha aqui para vocês, para poder mostrar aí. Cara, a internet está muito lenta hoje. Põe a lente nisso. Não tem nenhuma imagem aqui bacana, mas eu vou separar. Eu vou colocar no vídeo que eu vou gravar para vocês, eu vou gravar uma parte só de cinema 3D, que eu acho que fica essa dúvida aí, né? Deixa eu ver uma outra pergunta. Qual a frequência que você precisa para quebrar a taça e o tipo na voz humana? A frequência, gente, ela depende do material, tudo bem? Tem taças que quebram fácil, outras não. Eu já tentei fazer isso em sala de aula. Eu levei uma taça, botei um alto-falante, eu peguei uma frequência de um vidro lá qualquer na internet e tentei quebrar. Gente, eu dei um chute na porcaria da taça, porque eu já não conseguia quebrar. Eu disse para o aluno que eu ia quebrar, eu quebrei. Dei uma bicuda nela. Mas assim, enfim, depende do material, depende de como foi feito. Então não é uma coisa muito certa, precisa. Tudo bem? Depende da espessura do vidro. A gente chama isso de frequência harmônica dos materiais. Como é que a gente detecta isso daí? Tem um jeito fácil de detectar isso. Existe aplicativo de celulares hoje que leem exatamente a frequência dos sons. Eu estou falando, ele está captando todas as frequências que eu estou emitindo. Se você pegar um aplicativo desse aí, colocar em cima de uma mesa, pegar uma taça, aí tu molha a ponta do teu dedo e passa na borda da taça. Tudo bem? Quando tu passar na borda da taça, ela vai emitir um som. Esse som é o som da frequência harmônica. Tudo bem? Aí tu olha lá no celular,
Pô, ele marcou a frequência tal, vamos supor 438 Hz, 438,5. Aí tu tem um programa chamado Frequency Generator, tudo bem? Eu vou disponibilizar esse programa aí com vocês. O Firefox, eu acho que ele lê a frequência. Então, eu posso usar o Firefox, por exemplo, para me auxiliar nisso. Eu detecto a frequência harmônica, uso um gerador de frequência e estouro com um alto-falante, com uma caixa de som, tudo bem? Agora, o importante é que essa caixa de som tenha um bom grave, tipo uma JBL. Afinador também, com afinador você consegue isso fácil, meu filho. Então, o afinador é um bom instrumento para poder utilizar nisso e descobrir as frequências de ressonância. Ok, gente? Deu para entender aí? Perguntas? Não? Então, vamos aqui para algumas questões. Se a extremidade for fixa e se a extremidade for não é assistindo, gente, tudo bem? Olha, isso é verdade? Não, é quase verdade. Fixa, isso nós vimos na aula de reflexão. Tudo bem? Vamos para uma segunda aí. Tudo certo essa, gente? Tranquilo? Próximo. Olha só, ainda de reflexão. Eu tenho aqui a extremidade fixa e aqui eu tenho uma extremidade móvel. A figura representa dois pulsos que se propagam em cordas, 1 e 2. Um com a extremidade fixa e 2 com a extremidade móvel. A forma dos pulsos refletidos em ambas as cordas são, respectivamente, nessa fixa, o que vai acontecer? Uma inversão de fase. Inverte. E na móvel, não inverte. Isso aqui nós já sabemos. Ou seja, qual seria a alternativa correta? A A, ela volta da mesma forma. E aqui a A diz que volta da mesma forma e inverte. Na B diz que inverte e volta. Aqui diz que inverte, que volta normal e volta normal, e que as duas invertem. Então, nós temos certo a letra B. Ok? Tranquilo? Terceira. A figura mostra uma corda esticada sob uma tensão constante que consiste de uma parte grossa ligada a uma outra parte fina. A gente deu o exemplo em sala de aula de um menino que mata muita linha. Tudo bem? Eu baixei o gerador de frequência, meu cachorro tá fugindo de mim. Cara, tá colocando frequência que irrita o cachorro, bicho. Para com isso. Continuando. Então, onde paramos? A densidade é máxima. O impulso é estabelecido na extremidade da corda esquerda, esse lado aqui, eu vou emitir um pulso. Tá? Quando o pulso incidente atingir a corda mais fina, ou seja, ele grossa para fina, o que vai acontecer com a amplitude? Ela vai aumentar. A fase vai inverter? Não. O retorno não tem inversão de fase. Tudo bem? Porque a corda é leve. Então, bora ler aqui, ó. E a velocidade de propagação. Se eu passei para um meio mais leve, a velocidade se torna menor ou maior. Vamos lá. A velocidade do pulso transmitido é maior do que no pulso incidente. A velocidade do pulso transmitido é menor do que no pulso incidente. Os pulsos incidentes transmitidos têm a mesma velocidade. A velocidade do pulso refletido é maior do que o pulso incidente. Gente, o pulso refletido é no mesmo meio, ou seja, ele tem a mesma velocidade. Tudo bem? Quando ele passa para cá, ele passa para um outro meio, ele muda de velocidade. Se ele tem um maior comprimento, ele vai ter uma maior velocidade também, gente. Tudo bem? É o que vai acontecer. O comprimento ele é diretamente proporcional à velocidade. Ok? Vou colocar a galera no mudo. Pronto. Tranquilo aí, minha gente? Beleza? Então, essa foi a saideira. Só caracterização. Na próxima aula a gente vai fazer continha, tá? Eu vou colocar essa aula daqui a pouco no Zoom e vou disponibilizar o link para vocês. Não te esquece de Desculpa, eu vou colocar no YouTube essa aula do Zoom
e disponibilizar. Não esquece de ligar a notificação quando tu receber, porque as aulas são 3 aulas ainda, que eu vou postar lá para vocês até o fim de semana, com os assuntos que já foram trabalhados até hoje no Zoom, tudo bem? E eu vou fazer uma só de exercício, ou seja, serão 4 aulas, tá? Então, não te esquece lá.